judeus chamam de Haggadah, tivemos a narrativa da história da salvação, desde a criação até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos ontem que Eucaristia e batismo estão intimamente ligados, dois sacramentos que são pilares da Igreja. No alto do Calvário, quando Jesus teve o seu lado aberto, jogou sangue e água. O sangue que nos remete à Eucaristia, a água que nos remete ao batismo. Ontem nós tivemos a oportunidade de celebrar uma liturgia batismal. Pela renovação das promessas batismais, lembramos que somos batizados, comprometemos-nos novamente a vivermos o nosso batismo como homens novos, mulheres novas, pessoas novas, porque trazem a vida, porque trazemos a vida a novidade da ressurreição. Como batizados, nós temos as sementes da vida em plenitude, temos as sementes da ressurreição. Precisamos nos comportar, precisamos viver como pessoas novas, como homens novos, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que testemunham Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado, homens e mulheres, como nos ensina hoje São Paulo na segunda leitura, na sua carta aos Colossenses, homens e mulheres voltados para o alto. Não devemos mais buscar as coisas da terra, buscar as coisas de baixo, que passam, que se corrompem, que sobem, desaparecem, deixam de existir, mas buscar as coisas de cima, buscar as coisas do alto, as coisas que nos edificam, as coisas que nos constroem, que nos levam, que nos aproximam cada vez mais do Deus da vida, cada vez mais do ressuscitado. E chegamos então a este grande dia. Foi para este dia, por conta deste grande dia, que fizemos uma quaresma, celebramos o Tríduo Pascal, para com alegria, com júbilo, dizer: Ele ressuscitou, Ele está vivo, continua no nosso meio. A morte não tem a sua última palavra. O túmulo foi aberto, porque o túmulo fechado é como que uma boca que se cala para sempre. É como se o túmulo falasse, se o túmulo dissesse: não adianta, acabou tudo, está tudo terminado, aqui será só um lugar de recordação, aqui será só um lugar para lembrar de alguém querido que um dia passou por esta vida. O túmulo aberto de nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dizer exatamente o contrário: eu estou vivo, a vida é vitoriosa, a morte não terá jamais a sua última palavra. Esta grande novidade, esta grande certeza deve nos movimentar na vida, movimentar na esperança. Se prestarmos atenção, nós vivemos em função da morte, fazemos tudo em função da morte. Por que nós pagamos um plano de saúde? Porque vamos ao médico? Porque queremos construir uma casa, claro, para vivermos com dignidade, para vivermos bem, mas tudo que pensamos no nosso dia a dia sempre tem a morte nas entrelinhas, a morte por detrás. É uma realidade difícil, é uma realidade delicada, uma certeza da nossa existência, mas difícil de aceitar. A separação
é sempre muito dolorosa. A separação nos faz chorar, nos faz tremer, nos faz lamentar. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos foi enviado. Se a morte era a nossa grande inimiga, um monstro a nos perseguir, correndo atrás de nós, pronto a nos devorar, com a sua ressurreição, tudo muda. Com a sua ressurreição, tudo se transforma. Somos convidados, então, a nos animarmos de novo, a termos esperança. E esta esperança não nos decepciona. Neste grande dia da ressurreição, Madalena é para nós como que uma personagem principal. É como se fosse uma protagonista. São João a transforma numa discípula, numa esposa, numa noiva, que vai atrás do seu amado. Nós lembramos do livro do Cântico dos Cânticos, quando a amada vai atrás do seu amado incansavelmente. Onde está o meu amado? Alguém viu? Alguém o encontrou? Eu estou procurando ansiosamente. Em contrapartida, este amado, este noivo, também procura pela sua amada. Quem viu a minha amada? Alguém pode me contar? Se ela estiver presa, quero ter libertá-la, quero correr para o seu encontro. O amor é forte como a morte, o amor é uma faísca de Deus, é uma centelha divina. Madalena é essa protagonista, essa figura central, que vem nos ensinar a sempre procurarmos pelo Cristo, a sempre corrermos para Ele, irmos atrás dele. Mas ela ainda precisou corrigir o seu olhar, corrigir o seu coração. Ela vai ao túmulo ainda de madrugada. Era escuro. A noite sempre remete às trevas. A noite sempre remete à falta de fé, a uma ausência de fé. A noite é como se fosse algo que nos aprisiona, que nos amedronta. Ela vai devagar, temerosa, triste, acabrunhada. Ela chega no túmulo e vê. É o primeiro jeito de olhar. É o primeiro olhar que o Evangelho de hoje nos chama a refletir. Este olhar é físico. São os nossos olhos no corpo. Os olhos com os quais nós enxergamos. Olhar para o túmulo, olhar para uma pessoa, olhar para uma realidade, olhar para uma situação. Mas ela volta, ela corre. No andar devagar, transforma-se numa correria. Amanhã a ressurreição é agitada. As trevas vão se dissipando. O movimento toma conta. Corre para avisar os discípulos. Corre para contar para os outros. Pedro e João também correm, dão tudo de si para chegarem logo. João chega primeiro, mas ele não entra no túmulo. Ele simplesmente põe a cabeça, vê e volta. Pedro entra no túmulo. João respeita a sua autoridade, sua idade talvez mais avançada, espera Pedro chegar e Pedro entra. E nós aprendemos um outro jeito de ver, um segundo olhar. Madalena viu com os olhos do corpo. Pedro vê com os olhos da mente, com os olhos da inteligência. Aquele que vê e contempla. Ele entende que algo diferente aconteceu. Não foi o corpo que foi roubado. O túmulo estava organizado. O lençol no chão, o sudário rolado, colocado ao lado, que um ladrão não iria se preocupar em deixar
tudo arrumadinho, tudo direitinho. Pedro olha, pensa, reflete, é um olhar com a inteligência que procura se recordar dos ensinamentos do Mestre para saber que ele não tinha morrido. E depois entra o discípulo amado. É o terceiro olhar que o Evangelho de hoje vem nos ensinar. É com este olhar que todos devemos ver, que todos devemos enxergar. O discípulo amado olhou e acreditou. Portanto, é o olhar da fé. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Muitos precisaram ver para acreditar, mas bem-aventurados aqueles que acreditam sem precisar ver com os olhos do corpo, nem com os olhos da mente, mas com o olhar da fé. O discípulo amado, ele vem então nos ensinar esta lição. Madalena nos ensina a busca, nos ensina a procura. Pedro nos ensina a inteligência. Correr também, ainda que o nosso corpo não ajude muito, que as nossas forças não estejam em dia, mas correr, ir ao encontro do ressuscitado. O discípulo amado vem nos ensinar que devemos dar algo mais, muito mais além do que o nosso físico às vezes aguenta, para correr mesmo, de verdade, chegar primeiro, mas olhar com o coração, olhar com a fé, acreditar, sem precisar exigir nada, sem precisar exigir muita coisa. Feliz Páscoa para vocês, feliz Páscoa para essa comunidade, para essa paróquia santuário. Feliz Páscoa para todos, que todos saibamos enxergar com este olhar da fé, na plena certeza, Cristo ressuscitou, Ele é vitorioso, Ele morreu por mim e por mim Ele ressuscitou. Os santos padres nos ensinam que ao se encarnar, Jesus recebeu a grande graça beatífica de contemplar o rosto de cada pessoa humana, de ontem, de hoje e de sempre. Isso nos leva a concluir que lá na cruz Ele olhou para mim, Ele olhou por mim, que ao ressuscitar Ele também contemplou o meu rosto, a minha face, o meu ser. Isso quer dizer que Ele nos vê, Ele nos enxerga e Ele nos ama. E foi por amor que Ele se entregou e morreu. E foi por amor que o Pai o ressuscitou, porque tem um grande amor para com todos os seus filhos e filhas. Louvado seja o nosso